Olá! Você já teve que fazer em uma pesquisa sua a análise de concordância entre examinadores ou o examinador com ele mesmo quando a variável dependente é quantitativa? Se já deve ter ouvido falar do famoso ICC ou coeficiente de correlação intraclasse. E é sobre ele que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Muito bem, o coeficiente de correlação intraclasse, ou ICC, do inglês Intraclass Correlation Coefficient, é um parâmetro super importante utilizado para dizer se os avaliadores da sua pesquisa estão calibrados entre si quando a variável dependente ela é numérica, ela é quantitativa. Tá? Então é muito importante, como eu disse no vídeo anterior, quando eu falava do teste CAPA, que é um teste também de concordância, mais para variáveis qualitativas, que se realize a análise do ICC no início do trabalho. Quando um pesquisador ele quer demonstrar que ele está calibrado ou concordante com um expert da área, com outros examinadores ou ele com ele mesmo, seja na análise de concordância intra-examinador, ele com ele mesmo, ou inter-examinador. Normalmente a análise do ICC ela é feita também como feita no CAPA, com 20% da análise ou da amostra geral do trabalho. E aí, se houver uma concordância significativa na análise, aí sim os pesquisadores têm o sinal verde para seguir analisando os demais indivíduos ou unidades amostrais do trabalho. Então, esse é o princípio do ICC. E hoje nós vamos aprender a calcular o ICC utilizando-se o software SPSS, que é uma análise bem simples, você vai ver já. Bom, muito bem, eu estou com o meu Excel aberto aqui de uma pesquisa hipotética. É claro que nessas pesquisas hipotéticas eu forço a barra para que eu tenha a situação que me permite fazer esse tipo de análise, você adapte esse meu exemplo hipotético ao seu trabalho. Aqui eu tenho o exemplo de um examinador A, que é um expert no método de análise que eu vou realizar aqui, e um examinador B, que eu quero verificar se os dois são concordantes. É importante que nesse caso eu estou fazendo uma análise inter-examinador, mas se eu quiser fazer uma análise intra-examinador, o avaliador A com o avaliador A também, ele com ele mesmo, eu também, basta eu tabular dessa maneira um dado do lado do outro e colocar lá no software para fazer a análise da mesma maneira. Aí normalmente as pessoas me perguntam, poxa, mas se eu quiser fazer uma análise de calibração intra-examinador, quanto tempo eu devo esperar da primeira análise para a segunda análise? Bom, a literatura ela é variável em preconizar esse tempo de espera, mas é quase unânime em sugerir no mínimo um intervalo de uma semana a 15 dias, para que você esqueça daqueles valores. São as mesmas unidades amostrais que você vai avaliar agora e daqui a uma semana ou daqui a 15 dias. Então é importante que você esqueça, né, do que você respondeu na análise anterior, para que uma análise não influencie na outra. Tá? No caso da análise intra-examinador. E nessa pesquisa hipotética, bem simples, tá? Eu tenho uma série de indivíduos aqui na minha pesquisa, tenho aqui novamente 47 indivíduos, e nesses indivíduos foi avaliado o seu diâmetro abdominal. Então pegou-se uma fita métrica, essa era a minha metodologia, bem simples, eu tinha dois examinadores que tinham que concordar. Então quer dizer, se eu peguei a fita métrica, eu, examinador A, e medi o diâmetro abdominal de um paciente e encontrei que era 50. Se o examinador B ele avaliou o diâmetro abdominal e encontrou que era 51, nós não acertamos, mas a discordância ela foi pequena. Seria completamente diferente se eu medisse 50 e o examinador B avaliasse ou medisse o diâmetro abdominal e desse 97. Aí a discordância é absurdamente alta e, obviamente, a análise tem sensibilidade para detectar as pequenas discordâncias ou as grandes discordâncias quando a variável ela é quantitativa. Diferente do CAPA, o CAPA, quando a variável ela é qualitativa, ou você acerta 100% ou erra 100%. Quando a variável ela é quantitativa, não é bem por aí, porque você pode acertar 100%,
pode errar por pouquinho ou pode errar por muito. E o ICC ele consegue mensurar isso para a gente, tá? Então, esses dados aqui dessa pesquisa hipotética já estão aqui no meu SPSS, estão abertos aqui. E para eu fazer a análise do ICC, nós vamos clicar aqui no Analyze, tá? Ou Análise, em Escala ou Scale, tá? E a análise, tá? De confiabilidade. Tá? E aí eu seleciono esses dois parâmetros, a análise do examinador A e examinador B, e jogo para o lado direito. Né? E aí eu vou clicar aqui nesse botãozinho aqui, Statistics. Tá? No Statistics é importante eu selecionar o coeficiente de correlação intraclasse. Tá? E aqui eu tenho algumas opções que eu posso selecionar. Normalmente, nos nossos casos em pesquisa, nós vamos selecionar o Two-Way Mixed. Por quê? A amostra eu selecionei de maneira aleatória, 20% da minha amostra para fazer essa análise de concordância. É um sorteio, isso foi aleatório. Mas os meus dois examinadores eles já estão definidos. Eu não preciso sortear entre os examinadores. Então, esse é o modelo que me traduz melhor o ICC para essa condição, para essa situação. E no tipo de análise, eu vou selecionar a concordância absoluta. Tá? O dado de consistência ele me dá um parâmetro muito semelhante ao coeficiente de correlação convencional, aqui no caso o coeficiente de correlação de Pearson. E não é isso que eu quero avaliar o dado de concordância absoluta. Então, aí depois eu clico em continuar, tá? E agora em OK, a minha análise já está pronta. Tá? Então, quais são os parâmetros mais importantes para mim? São esses aqui embaixo do coeficiente de correlação intraclasse. E ele apresenta dois valores de maneira geral. Tá? Primeiro aqui o que ele chama de single measures e o average measures, ou seja, as medidas médias ou as medidas unitárias em cada caso. E normalmente nós utilizamos o valor do ICC médio. Aqui ele avalia o ICC caso a caso. Em cada situação, então ele tende a ter um valor menor, mas o que nós vamos utilizar no nosso artigo é esse valor aqui de ICC, e nesse caso o meu coeficiente de correlação intraclasse foi de 0,82, e aí vem a tradicional pergunta, ok, Heitor, mas o que significa esse meu ICC de 0,82, como eu interpreto? Bom, eu costumo dizer para os meus alunos que o coeficiente de correlação intraclasse ele é um valor que fala por si só. Assim como o kappa, ele é um valor que vai ficar entre 0 e 1. Quanto mais próximo do 1, mais forte é essa correlação. Quanto mais próximo do 0, mais fraca é a correlação. E tem várias classificações de vários autores colocando intervalos e dizendo se essa correlação ela é fraca, média ou forte. E aí eu costumo sempre dizer até para os meus alunos, essa classificação para mim ela é secundária. O mais importante é, de novo, saber que o valor fala por si só. Mas nós precisamos de parâmetros para a gente se nortear. Então, uma classificação que eu costumo utilizar bastante no meu dia a dia diz o seguinte, que se você tiver um ICC menor do que 0,4, você tem uma correlação intraclasse pobre. Se ele tiver entre 0,4 e 0,6, o seu coeficiente de correlação intraclasse ele é razoável. Entre 0,6 e 0,75 ele é bom, e de 0,75 até 1, que é o máximo, o seu coeficiente de correlação intraclasse ele é excelente. Então, para análise de concordância, quando a minha variável ela é quantitativa, nas minhas pesquisas eu adoto um ICC de 0,75 para mais como parâmetro a ser alcançado. Se nas minhas análises de calibração os meus pesquisadores estiverem com ICC abaixo de 0,75, não considero eles como calibrados. Para tudo, vamos fazer um novo treinamento, porque afinal não é possível medir a cintura de um paciente dá 50 centímetros e o outro medir dá 72, 45, não dá. Eu preciso ter uma precisão maior nessa análise para o meu ICC ser maior. Depois que a equipe estiver novamente treinada, faço novamente as análises de concordância, repito os testes e se ele tiver, aí sim, acima de 0,75, a equipe tem sinal verde para fazer a análise de 100% da amostra da minha pesquisa. Tudo bem? Essa é a análise então do ICC utilizando o software SPSS. Tranquilo, né? Bom,
Você viu que para calcular é bem simples, mas digo que a simplicidade do cálculo é inversamente proporcional à importância que o ICC tem numa pesquisa quando a sua variável dependente é quantitativa. Então não deixe de fazer essa análise na sua pesquisa, porque a análise de concordância dá sempre a um artigo uma aura de transparência, uma aura de confiabilidade àqueles dados coletados em uma pesquisa. Então, se esse vídeo foi útil para você, se gostou, não deixe de clicar no like aqui embaixo, ative as notificações do canal Pesquise e se inscreva se você ainda não é inscrito. E lembre-se sempre, pergunte, mas para responder, pesquise.